Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a graça do nosso Senhor e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida nessa noite, amém? Nós chegamos diante de um texto incrível nessa noite. Por isso eu gostaria de te convidar a ir comigo para o Evangelho de João. O Evangelho segundo João, no capítulo 11. Nessa noite nós fecharemos essa narrativa acerca do milagre realizado por Jesus Cristo naqueles dias. Nós estamos diante de um texto que é maravilhoso, que é fantástico. E antes mesmo de ir para o texto, até mesmo para aproveitar o nosso tempo nessa noite, eu quero ler o texto conforme eu for expondo para a igreja. Então eu gostaria que nós orássemos. Deixa a tua Bíblia aberta aí, Evangelho de João, no capítulo 11. Eu quero ler e expor com os irmãos do verso 28 até o 46, se o Senhor assim nos permitir. Mas oremos antes disso então, em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, amém. Esse texto do Evangelho de João, que tem sido aí observado por nós nesses dias, nós chegamos nessa noite, talvez naquele que é o ponto mais alto desse capítulo. Mas ainda antes de entrar no texto, eu quero lembrar os irmãos, vocês vão se lembrar que nós iniciamos a exposição do capítulo 11 há 3 domingos atrás. E há 3 domingos atrás nós tratamos da questão do sofrimento. E nós vimos que o sofrimento na vida do povo de Deus não é sinal do desamor de Jesus Cristo ou da apatia, do distanciamento de Deus. Ao contrário disso, nós vimos que o sofrimento é uma forma que Deus usa para nos lembrar que nós estamos longe de casa. Que nós estamos distantes de casa, caminhando para a nossa habitação celestial, e que toda viagem é cansativa. Toda viagem é dolorosa, e o sofrimento nos faz lembrar que nós estamos longe de casa. E nos coloca desejando o nosso lar, juntamente com Deus na eternidade. E vocês vão se lembrar também que há 3 semanas atrás, nós tínhamos diante de nós, naquela semana, uma notícia de um desastre. A tragédia de Brumadinho. Se lembram? Ali em Minas Gerais, tantas vidas que se perderam, tantas famílias que até hoje não encontraram o seu ente querido, perdido naquele desastre. Não se sabe a exatidão de quantas pessoas estão debaixo daquela lama, ainda hoje. Quando nós iniciamos a exposição desse capítulo, há 3 domingos atrás. E hoje, fechando a exposição desse sinal que Deus realiza através de seu Filho na terra, em Lázaro, também essa semana nós tivemos acesso a uma notícia também triste, também de um desastre. O centro de treinamento do Flamengo, 10 jovens com o sonho de ser, de atuar no seu time do coração, queimados vivos. E hoje eu li a declaração de um tio dizendo assim: eu estou acreditando que é o meu sobrinho, porque os médicos estão falando, porque é impossível reconhecê-lo. O corpo todo foi queimado. Mais uma vez nós somos colocados diante de uma tragédia que nos faz pensar e questionar: por quê? E esse texto vai nos colocar diante de uma verdade que é consoladora. Porque, irmão, a ideia do sofrimento não é um problema para o ateu. O ateu não pensa sobre isso como sendo um problema sério. Ele pensa como sendo mais uma questão da vida. Isso aqui é um problema para o cristão, que sabe que serve a um Deus que é soberano, todo-poderoso. Isso aqui, esse texto que nós temos diante dos nossos olhos nessa noite, nos coloca em contato com um Deus que se importa.
apesar da glória que tem, se importa conosco também, assim como você cantou essa noite. Nós somos colocados diante da empatia de Jesus Cristo aqui. Talvez a melhor definição dessa palavra empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro, para sentir o que o outro está sentindo. E é isso que nós vemos em Jesus. O Deus Pai, através do Deus Filho, se mostra como um Deus que se importa com o seu povo, que se importa com a sua igreja, a ponto de descer para sentir o que eles sentem. Nós somos colocados diante da empatia de Deus, a empatia de Cristo, e uma empatia que tem poder para vencer a morte. Só relembrando, para contextualizar onde nós chegamos aqui, nós vimos através do relato de João aqui no capítulo 11, que o objetivo de João é revelar Jesus Cristo como o Deus que tem poder para vencer a morte, revelar Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, porque é só Deus que tem poder para conceder vida. E João quer nos apontar para Ele, revelando: esse é o verdadeiro Deus, que tem poder para vencer a morte, para conceder vida aos homens. Nós vimos que, com as exposições anteriores, que o sofrimento não é sinal do desamor de Deus, e não é sinal que algo está errado com a sua fé. Porque uma família amada por Jesus Cristo, querida, não era apenas conhecida de Jesus, era uma família querida de Jesus, e estava enfrentando por um problema muito sério, uma enfermidade que culminaria numa morte do homem da casa. E nós vimos também que Jesus se revela como aquele que tem controle de toda a situação. Quando ele recebe a notícia, ele vai dizer: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado através dela. E ainda segura mais 2 dias, porque ele entende, ele sabe que Lázaro está sendo alvo da agenda celestial, e não fruto do acaso. Ele sabe exatamente que a ressurreição de um morto glorificará muito mais a Deus do que a cura de um enfermo. E nós vimos que com esse sinal, Jesus está proporcionando para seus discípulos uma experiência que sem essa situação eles não provariam. Vimos também isso na exposição anterior, que aqui é o cenário típico de uma morte. O que há de comum na morte acontece naqueles dias: tristeza, sofrimento, a dor, a fé abalada, uma mistura de fé com decepção, consolo, tudo que é comum na morte. Mas nós vimos também que essa morte não é comum. Jesus tinha por objetivo nos mostrar o verdadeiro significado da vida e o que é também a verdadeira morte. Nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos, que a verdadeira vida não é aquele espaço de tempo entre o seu nascimento e o fim dos seus dias. A verdadeira vida tem início quando você crê, e perdura por toda a eternidade. E com Cristo nós aprendemos também que a verdadeira morte não é quando a sua vida na terra termina. A verdadeira morte se tem quando você jamais é ligado a Jesus Cristo e passa a sua eternidade distante dele, em um lugar onde ele mesmo diz que haverá choro e ranger de dentes. Isso é a verdadeira morte. E hoje nós estamos diante do relato que mostra-nos que Jesus se importa com a miséria humana, a empatia divina. Agora olha comigo no verso 28. À medida que for expondo o texto, que eu vou lendo para nós aproveitarmos o nosso tempo. Primeira coisa aqui, a ideia central que eu tenho com esse texto é Jesus se mostrando como alguém que se importa a ponto de se colocar para sentir aquilo que o homem sente, a empatia de Jesus Cristo. É importante nós vermos aqui que assim como uma família querida de Jesus Cristo, uma família de adoradores, uma família de amigos chegados, passou por um problema de dor e sofrimento, essa família também provaria do cuidado de Cristo, ela provaria dessa empatia do Senhor. Olha só o verso 28 ao 30. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria sua irmã e lhe disse, em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele.
uma família amada de Jesus Cristo provaria do seu amor. Uma coisa que ajuda-nos a entender isso que eu afirmei agora: não há unanimidade entre os comentaristas bíblicos acerca do porquê que Jesus não entra na aldeia de Betânia. Ele fica do lado de fora, primeiramente manda chamar Marta, e nós vimos que isso pode ser justamente pelo temperamento de Marta, por ser uma mulher mais irrequieta, ansiosa, devia estar em desespero, e Jesus se vê na necessidade de confortá-la primeiro. Manda chamar Marta. E Marta vai fora da cidade para se encontrar com Cristo. Cristo não entra na cidade. Alguns comentaristas, João Calvino, por exemplo, vai dizer que Jesus não entrou na cidade, na aldeia, para evitar o confronto, porque dentre os judeus que estavam ali consolando Marta e Maria, certamente havia aqueles que respiravam ódio contra ele e que dias antes pegaram em pedras para apedrejá-lo. Então Calvino vai dizer: olha, por isso Jesus não entrou. Outros comentaristas vão dizer que Jesus estava fora da aldeia porque estava próximo do cemitério, aguardando que as duas irmãs chegassem ali para ir com ela para o cemitério. Eu parto da ideia, pensando no contexto, que o que Jesus queria proporcionar para aquelas duas era um tempo particular com ele, porque aquela família era amada. A primeira vez foi a vez de Marta. Teve um momento em particular com Jesus, para que Jesus a consolasse, a confortasse nesse momento da dor. E agora era a vez de Maria. E ele inicia o verso 28, João, dizendo assim: tendo dito isto. O que foi dito? No verso 27, Maria vai dizer: olha, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido. Está presente em mim a confiança de que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Após essa declaração de Marta, a confissão pública diante de Cristo que ela faz da fé, da confiança que ela tem que Ele é o Filho de Deus, ela se retira e vai buscar sua irmã, a pedido de Cristo. E algo interessante surge nesse verso 28. Nós poderíamos ficar nesse verso 28 aqui talvez o resto da noite. Veja o que Marta chega para Maria dizendo: o mestre chegou. E não apenas chegou, o mestre chegou e te chama. Irmãos, olha, transporta sua mente comigo para aquele momento. A Bíblia diz que Maria estava sentada chorando, pranteando pelo seu irmão. Eu imagino uma Maria completamente depressiva, entregue, desconsolada. E talvez instantes antes ela devia estar com aquela mesma oração de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pensa agora, essa mesma mulher chega, recebe a seguinte notícia: o mestre chegou e te chama. Particularmente, Marta entrega essa notícia para Maria. Pensa comigo, olha, Maria estava com a alma aos pedaços, uma profunda tristeza, e tem contato com essa notícia. O mestre chegou. E não apenas chegou, mas há uma palavra particular do mestre para você, chamando você. O mestre te chama. A reação de Maria nos ensina muito no verso 29, olha aí. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Me permita fazer uma aplicação já desse texto. Uma família amada recebe a visita de Cristo. Uma mulher amada por Jesus, adoradora de Jesus Cristo, recebe a notícia que Ele está lá fora aguardando para falar com ela. Há um chamado de Cristo para ela, e ela se levanta rapidamente e parte na direção de Cristo. Deixa eu te entender uma coisa, irmão.
Deixa eu te dizer uma coisa. Esse chamado destinado a Marta e a Maria, certamente em algum momento da sua vida, e talvez no momento que é mais doloroso para você, um momento em que é mais, onde você não encontra recursos mais em si mesmo, onde a expectativa já se foi, a esperança já se foi, haverá um chamado de Cristo dizendo: o mestre te aguarda lá fora, o mestre te aguarda para falar contigo. Isso aqui é consolador para a nossa alma. Aquele que é o Criador, não apenas Criador, aquele que mantém a sua vida aguardando para falar contigo. Eu oro para que você experimente um chamado como esse. E eu espero mesmo, irmãos, que quando houver esse chamado de Cristo, nós paremos. Onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo, eu oro para que haja oportunidade para que você se retire e fale com Deus. O mestre chegou e te chama. Eu oro para que essa igreja experimente essa intimidade com o Senhor, esse mesmo Deus que chama e que busca trazer algo particular para todo aquele que Ele ama, em nome do Senhor Jesus. A empatia de Cristo era revelada, era demonstrado para aquela família amada. Outra coisa que é importante, é interessante nós vemos nesse texto, é que esse fato de Jesus se mostrar como alguém, como um Deus capaz de se colocar no lugar dos homens, a empatia de Cristo gera no amado de Cristo reverência no momento de incapacidade total. Olha comigo o verso 32. Quando Marta chegou no lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Essa empatia de Cristo, capacidade de Cristo se colocar no lugar dos homens, gera em todo amado de Cristo reverência no momento de incapacidade. No momento em que nós vimos aqui, Marta se encontra completamente sem recursos, Maria também se encontra completamente sem recursos. Uma alma atribulada, ansiosa, inconsolável, parte na direção de Cristo após ouvir o seu chamado, e agora diante dele, a Bíblia vai dizer que ela, ao vê-lo, ao contemplá-lo, se lança aos seus pés. Algo interessante que eu quero já também ilustrar aqui, a diferença entre Marta e Maria. A frase é a mesma, vocês vão lembrar. Na semana passada nós vimos que Marta, quando vê Jesus, ela já chega dizendo: se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. Maria tem uma reação contrária, é diferente. A frase é a mesma, ela vai dizer também: se o Senhor estivesse aqui, de qualquer forma meu irmão não teria morrido. Mas ao contrário de Marta, Maria se lança aos pés de Jesus. Isso aqui já pode nos mostrar, irmãos, que ninguém tem uma reação igual ao outro em relação à sua vida com Deus. É uma forma de nos mostrar que as duas irmãs tiveram a mesma declaração de fé e também de decepção para Jesus, e reagiram de forma diferente. Sabe o que já uma aplicação interessante para isso? Não se apegue à experiência de outra pessoa com Deus. Cada um se relaciona, ou cada um tem uma experiência particular com o Senhor. Cada um reage de uma forma diferente. Maria foi prostrada diante dos pés do Senhor. Marta foi já declarando impetuosamente: se o Senhor estivesse aqui. Sabe, uma outra forma prática de você entender isso: fuja de todo pregador que a única palavra que ele tem para pregar é a própria experiência. Fuja de todo pregador que a única coisa que ele prega é a si mesmo, a experiência dele com Deus. Cada um reage de uma forma diferente no seu relacionamento com Deus. Mas o que eu quero me manter aqui com vocês é: quando Jesus se apresenta como um Deus que se importa, Maria, ao vê-lo, é acometida com um desejo de se prostrar diante dele. A empatia de Cristo faz com que o joelho se dobre. E isso me faz ir, vai brevemente comigo lá, imediatamente aqui para Filipenses capítulo 2.
em que é possível ver uma forma como Paulo coloca esse gesto de Jesus Cristo em se importar com a humanidade, e aquilo que aconteceu, o registro que aconteceu com Maria, se prostrando aos pés de Jesus, é só um pequeno exemplo daquilo que vai acontecer com a humanidade naquele dia. Filipenses capítulo 2, no verso 5, veja o que Paulo nos mostra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Houve um sentimento em Cristo Jesus, um sentimento que o fez com que ele demonstrasse que se importa com a humanidade, a ponto de fazer o que o verso 8 registra, dizendo assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E pelo que também Deus o exaltou, por essa empatia, por essa capacidade de se importar, por se entregar em relação para realizar aquilo que Deus tinha através dele em favor dos homens. Por isso, por esse gesto de Jesus, verso 9, Deus também o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando Maria se aproxima do Mestre, ao contemplá-lo, ao vê-lo que está diante dela, o Deus que se importa com a miséria humana, ela é acometida com um desejo imediato de se prostrar. Paulo vai nos mostrar lá o seguinte: Jesus se importou com a humanidade a um ponto de se entregar em favor deles, se entregar, se esvaziar, assumir o gesto de mais profunda, intensa humilhação própria, em favor de pecadores, se entregando, morrendo por homens que o matavam. E por isso, por esse gesto de Jesus Cristo, Deus fará com que naquele dia todo joelho se prostre diante dele, reconhecendo o seu senhorio. O que Maria faz ali é um embrião, é um gesto daquilo que acontecerá naquele dia. Pelo fato de Jesus Cristo ter se importado com a humanidade se prostrará diante dele, reconhecendo que ele é Senhor e Deus. Volta comigo lá para João capítulo 11. A empatia de Cristo gera essa reverência de Maria. Uma outra coisa interessante aqui é que essa empatia de Jesus fica nítida nas características de sua natureza humana. João vai usar palavras aqui, irmãos. Volta lá em João capítulo 11, agora presta atenção aqui. O apóstolo vai usar palavras aqui que tem por objetivo nos colocar em contato com a face de Jesus Cristo. João ele usa palavras que tem como objetivo nos fazer levar a nossa mente, transportar o nosso coração para cada gesto que Jesus empreendeu naquele dia. Olha só o verso 33. A empatia de Jesus Cristo fica clara nas suas expressões. Verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Verso 35. Jesus chorou. A empatia de Cristo fica nítida na face de Cristo, a sua natureza humana expressando o caráter de um Deus que se importa com a miséria humana. João quer nos fazer enxergar cada gesto de Cristo. No verso 33, há uma palavra interessante aqui usada por João, quando ele diz: vendo Jesus a chorar, bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito. Essa palavra, esse verbo grego usado por João e foi traduzido aqui por agitar-se, no grego extra bíblico, essa palavra é usada para se referir àqueles sons que o cavalo faz,
quando está soltando fôlego, sabe? E quando essa palavra é usada para se referir a uma ação humana, ela se refere à indignação, ira. Talvez uma possibilidade de nós enxergarmos esse texto seria traduzir que Jesus, vendo aquela situação, foi acometido de indignação, de ira. Mas uma pergunta que a gente poderia fazer, uma forma de interpretar esse texto: Jesus é movido por uma indignação. E uma pergunta que a gente pode fazer para o texto é: o que fez com que Jesus se indignasse? O que poderia movimentar essa ira de Jesus que fizesse com que ele expressasse de uma forma física, suspirando, bufando? O que pode movimentar a ira de Deus? Romanos capítulo 1, verso 18 nos mostra, não precisa abrir. Paulo lá vai dizer o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Existe algo que é alvo da ira de Deus e se chama pecado. Jesus estava diante da dor e do sofrimento que tem como causador o pecado dos homens. A indignação de Cristo possivelmente poderia ser direcionada ao resultado do pecado: morte, dor, sofrimento, que movimenta a ira de Deus, uma ira santa que é direcionada à miséria humana, ao causador da miséria humana, que é o pecado. Jesus agitou-se quando viu aquela situação, aquele cenário: uma amada sua chorando pelo irmão perdido, pelo irmão morto, judeus chorando diante daquela situação, Jesus indignado. Mas uma outra possibilidade de nós traduzirmos esse texto também, o contexto imediato aqui: Jesus vendo a mulher chorando, Jesus vendo os judeus chorando, nos mostra que Ele é um Deus que se importa. O verso 35 diz: Jesus chorou. Tente contemplar com a sua mente esse momento. O Deus que tem o governo de toda a história. Vamos pensar um pouco. O Deus Criador, sem Jesus Cristo nada do que se fez seria feito. O autor da vida estava ali, diante daquela situação, e a Bíblia diz no verso 35 que esse autor da vida chorou. Como? Por quê? Um Deus Criador chorando. Para a gente entender isso, a palavra traduzida por chorar no verso 35, o choro de Jesus é diferente do choro de Maria e dos judeus. A palavra traduzida no verso 35 por Jesus chorou, por chorar, é diferente da palavra traduzida por choro de Maria, pelo choro dos judeus. E isso aqui é proposital. João quer nos mostrar: o choro de Cristo é diferente. Qual é a diferença do choro de Cristo? A palavra traduzida no choro de Maria e dos judeus é um choro de lamento, é um choro da dor da perda. Não é a mesma palavra traduzida para o choro de Jesus. O choro de Jesus não é de lamento. O choro de Jesus não é da dor da perda, porque ele muito bem sabia o que ele estava prestes a fazer. Ele tinha controle sobre a situação. Ele já havia dito: olha, a enfermidade de Lázaro não é para a morte. Eu tenho controle sobre todo esse momento. Mas ele ainda chora. O choro de Cristo não é o choro do desespero, como o meu e o seu. O nosso choro é fruto da nossa incapacidade de resolver as coisas. Nós nos vemos diante de situações em que nós não achamos resposta, nós não encontramos recursos em nós mesmos para dar solução, por isso choramos. O choro de Jesus não é um choro do desespero. Ele é um Deus Criador. A palavra usada para traduzir o choro de Jesus significa o choro que evidencia demonstração de amor. O choro de Jesus é explicado, ou é a demonstração do amor que ele tem por aquele que sofre.
Demonstração do amor por Marta, demonstração do amor por Maria, pelos judeus, por Lázaro. Demonstração de amor, mostrando para mim e para você: eu me importo. O sofrimento na sua vida não é sinal de afastamento meu, de desamor meu. Eu me importo com a sua dor. Eu sofro junto no sentido de demonstrar o meu amor por você. Eu me importo com a sua dor. O sofrimento na vida de um crente não é sinal do desamor de Jesus Cristo. Essa tradução seria Jesus rompendo em lágrimas, demonstrando que Ele se importa. Outra coisa que nós podemos tirar aqui é que a empatia de Cristo é a empatia de um Deus que parte para um confronto contra um oponente, o qual ele sabe o resultado é certo. Onde nós tiramos isso? Veja o verso 34. Perguntou Jesus: onde o sepultastes? Onde vocês o colocaram? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Depois de João dizer que Jesus se agitou em espírito, se comoveu, se perturbou, também é uma tradução, ele vai perguntar: onde vocês o puseram? Verso 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, a mesma palavra, agitando-se, demonstrando essa indignação, novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. A expressão aqui é o seguinte: não é a agitação de alguém que busca uma forma de resolver o problema, mas não sabe para onde ir, em o que fazer. Essa é a sua e a minha agitação nos tempos de ansiedade. Essa é a agitação minha e sua nos tempos de depressão. Nós nos agitamos em espírito pela incapacidade de saber o que fazer. Não sabemos para onde ir, onde encontrar recursos, como resolver. Isso revela a nossa pequenez, a nossa incapacidade. Essa agitação de Jesus aqui demonstra a empatia de um Deus que parte para o confronto. É como se essa bufada que Jesus dá, traduzindo numa ilustração mais fácil para você entender, é como se ele dissesse o seguinte, arregaçando as mangas: onde vocês o colocaram? Vamos lá resolver esse problema. É mais fácil para você entender essa reação de Jesus Cristo, arregaçando as mangas. Cadê Lázaro? Vou resolver o problema. Onde vocês o colocaram? É um guerreiro partindo para cima do oponente, sabendo que o resultado é certo. E quem deveria temer naquele dia era a morte, porque Jesus estava literalmente partindo para cima da morte. Jesus estava ali mudando o cenário que é impossível para os homens. Se existe uma coisa invencível na sua vida, é a morte. No dia em que ela chegar, no dia em que ela chegar para mim e para você, ela simplesmente fará o papel dela. Ela simplesmente promoverá a você ao status superior de presença de Deus. Jesus parte para cima desse poder inigualável da morte, mostrando que Ele é o Deus capaz de mudar, de controlar a existência, tem poder para vencer a morte, tem poder para conceder vida, tem poder para fazer aquilo que para os homens é impossível, reverter quadros que são irreversíveis. Jesus parte para cima da morte. Agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. É interessante nós vemos nas Escrituras que quando Jesus realiza milagres, Ele não desperdiça seu poder com o intuito de ter seguidores, de promover a si mesmo,
ele mesmo vai dizer que o que ele faz é para a promoção da glória do Pai, e que é o Pai que se preocupa em promover a glória do Filho. É interessante nós vemos que Jesus não desperdiça poder. Ele vai dizer: tirai a pedra. Nós temos aqui o seguinte entendimento: a morte, somente Deus para vencer. Mas a pedra, qualquer um pode tirar. É um retrato interessante aqui da soberania de Deus e a responsabilidade dos homens. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, Deus decreta a existência. É isso que a fé reformada vai pregar, que Deus decreta cada acontecimento da história. E muitas vezes alguns se levantam e perguntam: mas então para que orar? E a oração então é a pedra sendo retirada por mim e por você. O Deus que diz assim: eu realizo em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a minha vontade, mas desenvolva a vossa salvação. Veja, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou soberano para cumprir com os meus planos, mas tira a pedra. Eu realizo toda a minha vontade, eu é quem cumpro, eu é quem decreto a existência. Então para que orar, Senhor? Porque até a oração que vai ser respondida também foi decretada. Então quanto mais orar, mais resposta de Deus você tem. Trazer o morto à vida só Deus pode fazer, mas a pedra qualquer um pode tirar. A pedra é a responsabilidade humana. A pedra é o agir do homem, com a qual Deus nos dá a graça e a oportunidade de participar do seu agir soberano. Continue tirando pedras, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, já aplicando aqui. Talvez a pedra que você precisa tirar na sua vida, para que Lázaro venha para fora, é aquele perdão que você precisa pedir para sua esposa e ainda não pediu. O poder da reconciliação é divino, mas o pedido de perdão é a pedra sendo tirada, meu e seu. Talvez é aquele perdão que você precisa liberar e ainda não liberou. A pedra sendo retirada para que o morto venha para fora é aquele evangelho que você precisa pregar para aquele seu ente querido e a qual você ainda não pregou. Retire a pedra. O milagre é meu, mas a pedra é com você. Retire a pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Ainda no verso 39, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Senhor, nós poderíamos traduzir para ficar: está fedendo, está em um estágio avançado de apodrecimento, não há mais expectativas. Aqui é possível perceber mais uma vez essa fragilidade, se eu posso dizer assim, da fé de Marta. A mesma que disse antes: eu tenho crido, agora chega diante em que a sua fé é colocada à prova e diz para Jesus: olha, já faz 4 dias. Marta, irmãos, entenda uma coisa: ainda não tinha percebido que Jesus não tinha ido lá para participar do velório. Jesus não tinha ido lá como espectador. Jesus ele não tinha ido lá como mais um humano incapaz de mudar a situação. Jesus tinha ido lá como um Deus vencedor. Foi isso que aquela mulher ainda não tinha entendido. E aí nós vamos ver que essa empatia de Cristo é a empatia de um Deus que está no controle da situação, que sabe o que faz. No verso 40 ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? No verso 4, Jesus envia um mensageiro com essa mensagem, com esse recado. O mesmo mensageiro que Marta e Maria enviaram para Jesus para relatar sobre seu irmão, volta com a seguinte mensagem: essa enfermidade é para a glória de Deus.
Jesus chega com a seguinte intimação para Marta: você crê? Se crê, vai ver a glória de Deus. Aqui ele se revela: eu sou aquele que prometeu, eu sou aquele que disse para você. Isso aqui é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sempre soube que me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. A empatia de Cristo, irmãos, é um Deus que se importa tanto com a sua igreja, a ponto de se comprometer em atrair a atenção da sua igreja. Jesus está organizando, Jesus está conduzindo a situação para atrair aqueles que estavam diante dele. Ele vai dizer: olha, eu elevo. Perceba que João relata, nos mostrando a ideia do que Jesus faz, levantando os olhos para o céu. Ele não quer mostrar aqui que para você orar você tem que olhar para cima. Jesus está fazendo questão de chamar a atenção daqueles que o veem, de chamar a atenção daqueles que estão presenciando aquilo que ele realiza, para que eles olhem para ele. O objetivo é atrair a atenção daqueles que pertencem a ele. Irmãos, perceba isso. Tem coisas que nós enfrentamos que Jesus está fazendo questão de atrair o teu coração para ele. E enquanto nós não entendemos isso, nós não experimentamos desse cuidado que é providencial da parte de Deus. Entenda de uma vez por todas. Quem aqui já sofreu, diz amém. 2 pessoas. O restante no final do culto ora por mim, que eu acho que algum segredo tem na sua vida. Entenda uma coisa: a ocasião soberanamente conduzida pelo Senhor na vida de Marta, Lázaro e Maria tinha por objetivo atrair as afeições dessa família de uma forma definitiva para ele, atrair todos aqueles que seriam impactados pelo agir de Deus através daquele momento para ele mesmo. Existem situações que Deus faz questão de permitir que você enfrente, para que você seja atraído para essa graça, para essa misericórdia. Porque, irmãos, entenda uma coisa: de uma vez por todas, Satanás nunca foi decisivo e definitivo na vida da igreja. Essas igrejas que pregam o mundo espiritual de Deus lutando contra Satanás, pau a pau, não refletem o que as escrituras chamam de batalha espiritual. Quem governa a história da igreja se chama Jesus Cristo, que está sentado à destra de Deus, reinando a história. Ele é quem governa a história da igreja. Cada acontecimento que vem sobre a minha vida, que vem sobre a sua vida, tem por objetivo nos atrair para Ele. Deus te conhece mais do que você mesmo e sabe exatamente que no dia em que Ele te dá aquilo que você tanto pede, você o abandona. No dia em que Ele te responder aquela oração, que acontece da forma que você tanto clama, você retira os seus joelhos do chão e jamais retorna. Porque nós temos por característica sermos interesseiros. Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu disse isso, eu fiz essa cena, Jesus falando com Deus, eu fiz essa cena para que eles vejam, por causa da multidão que está aqui, porque vendo, crerão. E deu certo, deu resultado. Olha o verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele.
deu certo. Certamente, irmãos, vidas serão alcançadas através daquilo que Deus tem feito na sua vida. Aprenda a aproveitar cada oportunidade de sofrimento. Irmão, é só crente que entende isso. Aquele crente que vive buscando prosperidade e não conhece o Evangelho de Cristo, que nos mostra que até o sofrimento é regido pelo Senhor, com um propósito eterno de nos atrair integralmente para Ele. Aquele crente que vive em busca de prosperidade e vida boa na terra, jamais vai entender um negócio desse. Aquele crente que pensa que vida pelo Evangelho é uma vida com todas as suas necessidades e desejos satisfeitos na terra, jamais vai entender uma mensagem que diz que até o sofrimento te atrai para Deus de uma forma definitiva. Jamais. Então, 2 conselhos. O primeiro que eu disse é: fuja de um pregador que a única mensagem dele é a experiência que ele tem. E segundo, fuja de um pregador que diz que você não pode sofrer, porque é sinal de uma fé deficiente. E para fechar, a empatia de Cristo vence a morte. Veja o verso 43 comigo. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. A empatia de Jesus Cristo, a capacidade que Cristo tem de se importar com a miséria humana, naquele dia teve o seu ponto máximo de revelação, quando ele vence a morte. Mas o ensino que eu penso que o Senhor nos dá com essa porção das Escrituras, irmãos, não se refere apenas à morte física. Jesus já nos mostrou aqui, e é aqui que eu quero concluir com você, que a verdadeira morte é você estar desligado dele toda a sua existência. A verdadeira vida inicia quando você crê e é ligado nele por toda a eternidade. A empatia de Cristo. Cristo também se importou a ponto de mandar uma multidão incontável de Lázaros virem para fora. Se você aqui nessa noite é um crente em Jesus Cristo, tem a sua vida entregue totalmente a Ele, você é um Lázaro que um dia veio para fora. Você é um Lázaro que um dia esteve morto e reviveu. Você é um Lázaro que um dia, entregue a si mesmo, as suas próprias convicções e capacidades, estava fadado ao fracasso e à morte eterna, até que você ouviu essa voz que te diz: Lázaro, vem para fora. A verdadeira morte é aquela que você e eu ouvimos quando fomos selados com o Espírito Santo, regenerados, nascidos de novo, ouvindo do nosso mestre: Lázaro, vem para fora. E Ele é soberano e poderoso bastante para te chamar pelo nome e dizer: Cleomar, vem para fora. Fábio, vem para fora. Rafael, vem para fora. Irmãos, vem para fora. Amado do Pai, aquele a quem recebeu o amor eterno de Deus antes da fundação do mundo, venha para fora. Você não precisa mais ser condenado ao inferno, à verdadeira morte, porque eu vim aqui resolver o seu problema. E eu finalizo isso com vocês lá em Colossenses capítulo 2, onde isso está nítido naquilo que eu creio ser o tema central dessa passagem de João.
Colossenses capítulo 2, e eu finalizo aqui com o verso 13. Colossenses capítulo 2, verso 13, diz assim, a palavra do Senhor: você, eu, estamos presentes nesse texto. Diz assim: e a vós outros, quantos Lázaros temos aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres que nasceram de novo temos aqui nessa noite? Paulo diz: e a vós outros, Lázaros, que estáveis mortos. Essa é a sua condição e a minha condição quando Ele nos encontra. Vocês que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Cada um de nós aqui eram homens e mulheres mortos, e a principal evidência disso é que nós não conseguíamos discernir o que o pecado provoca diante da presença de um Deus Santo. A evidência de que você está morto é que você não consegue se incomodar com o pecado que pratica. Todos vocês, Lázaros, que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, ligado a Ele. Essa é a verdadeira vida, perdoando todos os vossos delitos. E no verso 14 Paulo vai dizer: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Esse é o chamado de Lázaro vem para fora. Resumindo então, para nós concluirmos, o capítulo 11 vai nos mostrar a empatia de um Deus que se importa, e se importa ao ponto de buscar sentir a sua dor. Aliás, se importa ao ponto de sentir a dor que você e eu merecíamos, a dor da morte, da punição eterna, a dor destinada a todo pecador. Se importa a ponto de sofrê-la no seu lugar, pagar o preço por você, para dizer: Lázaro, vem para fora. Você agora tem vida quando está ligado a mim. Isso é a verdadeira vida. Eu oro para que no momento da dor você possa se deparar com uma declaração como essa e sermos capazes de glorificar a Deus até mesmo pela dificuldade que Ele nos permite passar, entendendo que cada um desses momentos nunca fugiram ao seu governo, e Ele está nos dando a oportunidade de mais uma vez nos rendermos em adoração, atraindo a atenção de todas as nossas afeições, corpo, alma e espírito, ligado a Ele, mesmo no meio da dor, declarando: Ele é o Deus da minha salvação, que me resgatou quando o túmulo da morte estava fechado. Louvado seja o nome do Senhor.